As pessoas hoje em dia, dificilmente alguém ainda não ouviu falar de Kabbalah. E a maciça maioria das pessoas comete o mesmo equívoco que você. Elas pronunciam Kabbalah. Mas a pronúncia correta é Kabbalah. Existem várias formas de escrever. Pode ser com K, pode ser com dois L's, A e um H no fim, pode ser com K, H, A. Tem várias formas de se escrever Kabbalah. Mas Kabbalah é uma palavra que significa literalmente receber. Mas nós poderíamos perguntar receber o quê? Receber a luz. Então, Kabbalah quer dizer receber a luz que vem de Ein Sof, vem do infinito, a luz que emana da criação. É fazer uma conexão com essa luz. Então, só o termo Kabbalah ele já implica em algo bastante profundo, bastante esotérico, bastante significativo em termos do autoconhecimento e da busca de uma pessoa. Já que, a exemplo de outras escolas que existem, a Kabbalah é uma escola. É uma escola que te conduz a uma elevação de consciência. A origem da Kabbalah se perde na noite dos tempos. Ninguém sabe exatamente onde ou em que ponto ela começou, mas ela foi se desenvolvendo já há alguns milênios. Então, a Kabbalah ela foi se propagando e nós sabemos onde ela está hoje, mas não aonde ela começou. É algo muito importante de se compreender a respeito da Kabbalah. Muita gente acredita que existe um livro chamado Kabbalah, ou alguns livros chamados Kabbalah, onde elas estudam a Kabbalah. Não. Na verdade, a Kabbalah é a conjunção de três grandes obras. A primeira obra chama-se o Livro da Formação, ou o Sefer Yetzirah. O Livro da Formação foi escrito, por suposto, por Abrão, há cerca de 4.000 anos atrás. E ele deu origem ao Sefer Yetzirah, que é um livro de compilação da formação do mundo. Então ali nós temos coisas bastante significativas, bastante importantes e que é tão atual hoje como era há 4.000 anos atrás. A segunda parte do tripé que compõe a Kabbalah é a Torá. A Torá, conhecida também como Pentateuco, porque Pentateuco, penta, um prefixo que significa 5, né? E 5 livros. Então, os primeiros 5 livros do Velho Testamento, que é o que compõe a Torá judaica, é atribuído os 4 primeiros livros, que é o Êxodos, depois o Gênesis, Êxodos, Levítico e o Números, eles foram ditados diretamente de Deus para Moisés. E o último livro, Deuteronômio, a autoria é atribuída ao próprio Moisés. Então, esses 5 livros do Pentateuco compõem a segunda perna do tripé da Kabbalah. A Torá deu margem ao surgimento de inúmeros outros livros, inúmeras outras obras, e a Torá é tão estudada ainda hoje como era há 2, 3.000 anos atrás. Então, é algo que ainda não foi totalmente esgotado. A Torá é uma fonte permanente de novos conhecimentos. Da Torá derivaram vários livros, como o Mishnah, Gemara, o próprio Talmud. Tem uma enormidade de livros que derivaram da Torá.
E nós temos a terceira perna do tripé numa obra chamada o Zohar, cuja autoria é atribuída ao Rabi Shimon Bar Yochai, discípulo do Rabi Akiva, e o Rabi Shimon Bar Yochai escreveu perto do ano 250 essa obra. É uma obra que foi cercada de muitos mistérios, porque era o tempo da perseguição romana aos judeus e o Rabi Shimon Bar Yochai, para se abrigar dessa perseguição, entrou numa caverna com uma série de discípulos e ali permaneceu durante 12 anos, onde ele recebeu uma grande inspiração e escreveu o Zohar. O Zohar ele tem um alicerce muito sólido baseado na própria Torá, mas ele extrapolou vários outros pontos. E o Zohar só veio à luz da humanidade no século XIII, trazido por um cabalista chamado Moisés de Leon, que revelou o Zohar e a sua autoria ao Rabi Shimon Bar Yochai. E então essa terceira parte, muito estudada e muito misteriosa ainda até hoje, compõe as três partes da Kabbalah. E dessas três partes derivaram vários outros livros, vários estudos, e que até hoje são de um conhecimento muito instigante e que conduzem milhões de pessoas pelo planeta a estarem buscando esse conhecimento. Já que a Kabbalah, a exemplo de outros estudos, também é uma escola. É uma escola iniciática, é um colégio de conhecimento. Como nós temos a escola de Gurdjieff, temos a teosofia, temos a própria, toda a cultura de Hermès Trismegisto, que está parte descrita no Caibalion. Então nós temos aí muita coisa que envolve toda essa estrutura, mas a Kabbalah é uma fonte de conhecimento inesgotável. Então, o estudo da Kabbalah não tem um começo e não tem um fim. Ninguém estuda a Kabbalah, embora hajam várias escolas hoje em dia, né, de Kabbalah, mas ninguém se forma. Não é aquela que a pessoa entra, faz 3, 4 ou 5 anos e recebe um diploma de cabalista. Não, isso não existe. A Kabbalah estuda-se até o fim da vida. E a Kabbalah, como todas as escolas que existem, cada uma tem, vamos dizer, o seu alicerce, a sua base sólida. Mas esses alicerces, enquanto verdades eternas, elas se comunicam. Então nós vamos encontrar conexões da Kabbalah com o hinduísmo, com o budismo, com o zen budismo, com o taoísmo. Vamos encontrar com a escola de Gurdjieff, vamos encontrar com a escola teosófica de Helena Blavatsky. Então nós vamos ter toda uma conexão de conhecimentos. Agora, a Kabbalah ela tem uma força muito grande quando realmente compreendida. Agora, o difícil é estudar a Kabbalah de uma forma correta, num lugar sério e com pessoas que já conhecem o suficiente para poder transmitir esse conhecimento. O estudo ele é bastante complexo, mas é ao mesmo tempo prático. Então, nós podemos estudar a Kabbalah e colocar na prática do nosso dia a dia, começar a compreender melhor o sentido da nossa existência terrena. Eu diria que a Kabbalah é de uma riqueza muito grande. Uma das escolas, às quais eu sou também um grande admirador e sou também um grande divulgador, uma vez que estive nela durante mais de 10 anos, é a Escola de Autoconhecimento de Gurdjieff. Existem vários links, muita coisa em comum entre a Kabbalah e a Escola de Gurdjieff, e muita coisa entre a Escola de Gurdjieff e a Teosofia.
E muita coisa entre a teosofia e Hermes Trismegisto. Por quê? Porque a verdade é uma só. Não existe uma coisa que é verdade, ela não pode ser de um jeito aqui e de um jeito ali. Então, a verdade ela é uma só. Então, por isso que existem esses links, essas conexões entre as bases escolásticas. Agora, é claro que cada um se adapta melhor a uma determinada escola, mas o importante é ter um caminho, é ter uma direção na vida. A Kabbalah, se estudada com seriedade, corretamente, ela é uma fonte de luz. O cabalista ele acaba desenvolvendo uma luz, um plano astral iluminado, porque a Kabbalah ela tem uma força muito grande. Mas é importante as pessoas compreenderem que, como acontece sempre, quando a pessoa começa a estudar alguma coisa e começa a sentir que esse estudo a está conduzindo a uma configuração diferente da vida que ela tem, imediatamente ela entra em resistência e interrompe o estudo e volta para a sua vida ordinária. Esse é um problema que existe com todos os estudantes de escolas. Quando eles começam a perceber que está havendo um estado de consciência diferenciado, quando eles estão os olhos estão se abrindo, eles entram em resistência e voltam àquela vida que eles tinham. Lamentavelmente, isso acontece e por isso a humanidade está assim. Mas, no Zohar, o próprio Rabi Shimon Bar Yochai, ele descreve ali que na era de Aquário, a qual nós ingressamos recentemente, o Zohar viria à luz para complementar esse tripé da Kabbalah e fazer com que as pessoas tivessem um caminho, uma direção mais completa das suas vidas. O Zohar ele é uma fonte de estudos e de conhecimento. Ele foi escrito em aramaico, mas ele tem toda o aramaico com o hebraico tem pequenas diferenças. Quem entende hebraico entende aramaico e vice-versa. Seria quase como o português do Brasil, o português de Portugal. Mas nós temos aí todo um ponto muito enriquecido. E no próprio Zohar, o Rabi Shimon Bar Yochai diz que na era de Aquário o Zohar seria revelado ao mundo e a Kabbalah também. Então a Kabbalah se abriria para todo o mundo na era de Aquário, e ele também ali diz algo muito interessante, que as pessoas atingiriam um patamar de consciência tão satisfatório que um não diria mais para o outro: me ensina a ter consciência, porque todos teriam consciência, todos começariam a atingir um estado de conscientização bastante elevada. E nós temos que compreender que a humanidade como um todo, ela está passando por um momento bastante peculiar, muito diferente. Não é somente a questão do ano 2020 com essa tal Covid. Não é esse o problema. A humanidade vem passando por pontos diferenciados já, eu diria, de um século para cá. É que muita coisa está se modificando na humanidade. Eu posso dar um exemplo meu. Eu fiquei fascinado quando, em 1959, o meu irmão mais velho comprou um radinho portátil. Aquilo foi uma mágica. Como é que não está ligado em fio nenhum, como desse tamanho, e você ligava e ouvia músicas? Era assim um negócio tecnológico fantástico, um grande avanço. Né? E logo depois, porque foi nessa época que foi inventado o transistor. Então era chamado rádio transistor, transistorizado, né? Porque antes usava-se válvulas, eram válvulas enormes e tinham rádios que eram enormes, eram uns caixotes enormes, cheios de válvulas, para você ouvir uma música e com um som muito ruim. Então,
a tecnologia começou a se desenvolver, começou a haver uma mudança muito grande, e aí foi o prenúncio de quando a era de peixes estava se encerrando e estava se iniciando ou se sobrepondo à era de aquário. Nós não estamos plenamente na era de aquário, nós ainda estamos entrando na era de aquário. Existe alguma perspectiva de que a era de aquário estará plenamente em andamento mais ou menos no ano 2300. Então nós estamos ainda no beabá da era de aquário. Mas já podemos ver, em termos tecnológicos, o que aconteceu de 1959 para cá. Coisas fantásticas em termos tecnológicos. Embora o ser humano espiritualmente não acompanhou isso. Em termos de desenvolvimento de consciência, ele se desenvolveu tecnologicamente, mas não no equivalente em consciência. Uma pena, lamentável. Mas uma das ferramentas que existem para isso é a Kabbalah. É uma das ferramentas bastante positivas para a expansão da consciência humana. E ali próprio no Zohar, o Rabbi Shimon Bar Yochai relata que, então, na entrada da era de aquário, as pessoas começariam a passar por um processo de mudança muito grande, onde toda a verdade começaria a vir à tona. Então hoje, ninguém engana mais ninguém, pelo menos não por tanto tempo, porque tudo aquilo que está escondido, aquilo que está escuso, e nós podemos ver isso, por exemplo, num panorama político. Hoje em dia ninguém esconde mais nada, ninguém esconde mais isso ou aquilo sem que ninguém fique sabendo, porque isso é um fato prático da era de aquário. Então a verdade começará a vir à tona. Esse é um ponto, e também uma conexão com o próprio cristianismo, né? E a verdade vos libertará. Aliás, eu gostaria de fazer um parênteses para falar dessa questão, e a verdade vos libertará, né? Aí nós estamos falando um pouco do Novo Testamento e das palavras de Yoshua Ben Yosef, que é conhecido como Jesus Cristo. Aliás, muita gente acha que Jesus Cristo era o nome dele. Não, o nome dele, hebraico, era Yoshua, Yoshua Ben Yosef, filho de José, de Yosef. Mas Cristo é uma palavra que vem do grego, que é Christos. Christos quer dizer ungido. Então era Yoshua o ungido, que é Jesus Cristo, ou Yoshua Christos. Então essas são coisas que as pessoas também não compreendem. Mas essa questão da verdade vos libertará é muito significativa, porque tudo que você pode ver, absolutamente tudo está em movimento. Tudo. Esse piso, esse teto, essas paredes, tudo está em movimento. Nós vivemos num universo de energia atômica molecular em movimento. No universo, absolutamente nada é estático, tudo é dinâmico. E dentro dessa dinâmica, o que acontece? Deus, o Criador, ele é um ser transcendente. Nós vemos no estudo da Kabbalah que Deus está dentro, mas está fora. Então, quando você estuda a árvore da vida, você vê lá em cima a tríade Keter, Hokmah, Binah, você vê que Deus é um ser transcendente. E o que existe no nosso universo é a imanência de Deus. É a energia de Deus que é propagada através de Keter e penetra em cada centímetro cúbico de todo o universo. Então tudo é Deus, é a energia. E essa energia que está permanentemente em movimento é a verdade. Emet é a verdade. Então, as pessoas acreditam que só é real aquilo que ela está vendo, aquilo que ela pode ver e tocar. Mas eu estou olhando para você e nós dois estamos vivos graças a algo que nós não estamos vendo. Nós não estamos vendo o ar,
e é o ar que está nos mantendo vivos aqui. Então, a velocidade dessas moléculas é tão rápida que, por exemplo, eu olho para você, agora eu olho para essa parede, olho para você e olho novamente para essa parede, não é mais a mesma parede. Porque as moléculas que aí estavam já não estão mais. As moléculas estão se autossubstituindo numa velocidade incrível por todo o planeta. A molécula que está passando aqui agora, nesse piso, provavelmente ela já passou em todo o planeta. Já passou lá na China, passou em Beijing, passou em tudo quanto é lugar. Então, nós estamos vivendo numa energia de movimento. E essa energia que sustém toda essa viva, todo esse universo, é a energia que emana do Criador. Quando eu compreendo isso, eu compreendo que o meu corpo físico também tem energia. A física prova que onde tem matéria tem energia. E a física também prova que a energia é indestrutível. Não é possível destruir energia. É bastante interessante isso. Se aqui tem matéria, aqui tem energia. E essa energia é indestrutível. A grande pergunta é, o que acontece com essa energia quando ela se retira do corpo físico, já que ela é indestrutível? Esse é um ponto que as pessoas deveriam refletir. Essa é a nossa verdade. E a verdade é o Criador. Tem uma oração judaica, hebraica, que termina com Adonai Elohim Emet. Só Deus é a nossa verdade. Deus é a verdade. E quando você compreende tudo isso, e a verdade vos libertará, as pessoas que ouvem essa frase pensam que é uma verdade que é o contrário de mentira. Não tem nada a ver com mentira. A verdade que nos libertará é esta verdade, desta energia que emana do Criador. Energia transcendental, mas que ela é imanente no universo. Então, quando você começa, por isso que quando você começa a estudar a Torá, você começa a estudar a Kabbalah, você começa, desde que você estude realmente a Torá e outras obras, você começa a compreender a conexão que existe entre tudo isso. É algo que eu reputo de maravilhoso e que te dá um sentido e uma compreensão da tua própria existência.